Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira, estamos numa segunda bastante complexa, bastante complicada, bastante tensa para o torcedor vascaíno. E é importante novamente falar, né? Ontem, infelizmente, o nosso maior rival voltou a conquistar um título e nós ainda estamos aqui, parados no tempo, olhando e especulando na possibilidade de uma Libertadores em 2025, com muitos receios, com muitas dúvidas. Mas, olha, meu amigo, se tem uma coisa que está garantido praticamente para 2025 é a questão de dinheiro. O Vasco passa, né, por uma situação financeira muito ruim, poderá ter um primeiro semestre de 2025 um pouco mais tranquilo, porque milhões cairão na nossa colina histórica. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, assim como também falar um pouquinho dos erros que essa gestão da 777 Partners fez no nosso Vasco, né? Vamos trazer aí dois lados da moeda. Um 2025 com muitas expectativas com relação aos ganhos financeiros que o Vasco terá, mas ao mesmo tempo um 2024 cheio de erros, cagadas tenebrosas feitas por essa gestão de Lúcio Barbosa, 777 Partners e companhia. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença, com o apoio, com a ajuda de todos vocês aqui no nosso canal, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, para fazer com que, é claro, cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show de bola? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, com vocês falando exatamente sobre a expectativa para esse 2025, né? Um 2024 que financeiramente foi muito ruim para o Vasco, principalmente, né, após a saída do grupo norte-americano da SAF Cruz Maltina, a 7777, que rompeu esse contrato com o Vasco, né? Ou melhor, o Vasco que rompeu esse contrato com a 777. Tínhamos um ano esperando 270 milhões de reais em forma de aporte para dar uma respirada financeira no Vasco, que acabou não acontecendo. E o Vasco ele foi pego de surpresa, mas conseguiu, através, querendo ou não querendo, mesmo diante de todas as críticas, da boa gestão do Pedrinho, fazer com que a bola continuasse rolando, com que o trabalho continuasse a acontecer e nada viesse a ser paralisado. Mas para 2025 a expectativa é que talvez mesmo diante dessa dificuldade financeira, mesmo com a dívida na casa de 1,1 bilhão de reais, pelo menos o primeiro semestre seja um pouco melhor financeiramente. E por que a gente diz isso? Porque o Vasco tem uma grana garantida para 2025 que talvez há muito tempo não tem no início de uma temporada, né? O Vasco terá um valor semelhante a esses últimos aportes que aconteceram sem um aporte de fato a acontecer. Um valor referente à venda, né, de alguns ativos. Temos 3 jogadores que hoje não estão mais no Vasco e que serão vendidos. E temos um atleta que hoje está no Vasco e que também deverá ser vendido. Com relação a esses 3 nomes, que está praticamente certo as suas vendas, ou seja, está praticamente certo que o Vasco receberá essa quantia financeira nesses próximos dias. Falamos de Luco Orejano, falamos de Carlos Palacios e falamos de Manuel Capasso. Ambos os 3, Orejano no Cincinnati, Carlos Palacios no Colo-Colo e Manuel Capasso no Olímpia, devem ser vendidos nesses próximos dias. Orejano e Capasso ainda com o seu passe ligado ao Vasco da Gama, já Carlitos Palacios com 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Vasco, porém com seu passe ligado ao Colo-Colo. O Vasco ele compra o Palacios lá no meio de 2022 por um valor, salvo engano, de 8 milhões de reais junto ao Internacional. No ano passado, o Palacios ele é emprestado ao Colo-Colo. O Colo-Colo compra o Palacios ao Vasco da Gama, porém o Vasco permanece com a grande parte da porcentagem dos direitos econômicos do jogador e ainda permaneceu com 50%. Com o destaque que o Carlos Palacios teve nessa última temporada com a camisa do Colo-Colo, o Boca Juniors se interessou
pela compra dos direitos econômicos do jogador e vai levá-lo, tá? A multa do Palácios hoje no clube chileno é de 23 milhões de reais, e como o Vasco tem aí 50%, né, do seu passe, a gente, no vídeo da parte da tarde até chegou a comentar com vocês sobre isso, dizendo que o Vasco tinha 60, porém não tem 50. O Vasco vai levar 11 milhões e meio de reais. Então, é 11 milhões e meio de reais de um jogador em que, assim, nem pertence mais ao Vasco. Então, é uma grana que, de fato, o Vasco da Gama não estava nem sequer esperando. Se tem 11 milhões e meio do Palácio, teremos 6 milhões de reais do Capasso. Capasso, jogador que pertence ao Vasco, está emprestado ao Olímpia. Hoje é titular absoluto do clube paraguaio. Uma peça importante, tá? Para a posição defensiva. É um jogador aí que vai ser também comprado pelo Olímpia. Isso já está confirmado internamente. Infelizmente, né, a gente não poderá contar com esse zagueiro para a próxima temporada. Talvez um nome que ajudaria muito o Vasco, mas o Olímpia quer comprá-lo e a cláusula, né, de compra que o Vasco coloca nesse contrato é absurdamente baixa, né? Essa é a grande realidade. 6 milhões por Manuel Capasso é muito pouco. Lembrando que o Vasco investiu 8 milhões por ele. Então, como ele é titular, tá jogando muita bola, tá se destacando, o Vasco irá... Não tem o que fazer, né? É uma cláusula contratual. O Olímpia vai exercer o direito de compra e vai levar o Capasso para o Paraguai. E temos também mais um atleta, que é o Orejano. O Orejano, que tem os seus direitos econômicos ligados ainda ao Vasco, está emprestado ao Cincinnati e o clube norte-americano, vai exercer o direito de compra do jogador, que está na casa dos 17 milhões de reais. Então o Luca Orejano também é mais um atleta que renderá grana ao Vasco nessa próxima temporada. Infelizmente, o Vasco não poderá contar com o Luca Orejano para a próxima temporada, nome que foi o grande destaque da MLS nesse ano de 2024. Mais um nome que, na minha opinião, tem uma cláusula, uma opção de compra muito barata, né? 17 milhões é muito pouco pelo Luca. Lembrando que o Vasco investe um valor semelhante a esse lá no ano passado para tirá-lo do Vélez. Pela lógica, pela coerência, se o Vasco investe esse valor para tirá-lo do Vélez, teria que no mínimo colocar um valor maior para que o Luca viesse a ser vendido, né? Para ter pelo menos um lucro durante esse momento. Mas é muita coisa para uma diretoria tão incompetente pensar como foi essa diretoria que passou pelo Vasco. Então, com o Luca Orejano, com o Capasso e com o Palácios, 3 nomes que já estão confirmados que terão as suas vendas acontecendo, o Vasco da Gama já desembolsará uma grana bem legal, com o Orejano e Capasso, 23 milhões, mais Palácios, 34 milhões e meio de reais. E aí entra o Ryan. Ryan, criado à base do Vasco, nome em que o próprio John Textor confirmou que quer levá-lo para o Botafogo, e nome que deve ser sim vendido, tá? Ryan deve ter a sua venda confirmada aí nessa próxima janela de transferências pelo valor de 87 milhões de reais. Esse é o Botafogo que John Textor quer pagar para ter o garoto Ryan. Lucas, você não disse que era 102? Então, 87 milhões de reais é o valor que o Vasco receberá. Porém, foi colocado nessa proposta feita por John Textor uma dívida que hoje o Vasco da Gama tem com o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, pelo processo de venda da Vasco da Gama SAF para o grupo norte-americano. A empresa de Tairo Arruda ajudou o Vasco da Gama SAF nesse processo. E o Vasco deve a Tairo Arruda, ou melhor dizendo, a sua empresa, onde ele é sócio, 15 milhões de reais. Então, com isso, né, como essa dívida, Botafogo, John Textor, ele colocou no contrato o pagamento dessa dívida, a isenção dessa dívida, né? Essa dívida será extinguida, apagada, não existirá mais. Então, é 86 milhões em valor, mais 15 milhões de reais nessa dívida que o Vasco da Gama cessará, né? Acabará, não terá mais com o CEO do Botafogo, ou seja, valor que chega a 101 milhões de reais. Então, com isso, de grana, o Vasco receberá 121 milhões e meio de reais, com essa venda do Ryan sendo concretizada por 87 milhões, ainda mais 15 milhões de suspensão de uma dívida que o Vasco da Gama hoje tem. Além disso também, além dessa grana, o Vasco receberá, claro, dinheiro de patrocínio, dinheiro de Copa do Brasil, dinheiro de direitos de transmissão. São quase 200 milhões de reais que o Vasco colocará nos seus cofres aí no início de temporada. A minha grande dúvida, meu grande medo é para onde irá, né, esse dinheiro. Porque, sinceramente, nitidamente, dinheiro o Vasco terá no início do ano. 121 milhões de reais, meu amigo, é muita grana. Meu grande medo é se essa diretoria fizer exatamente a mesma coisa que a diretoria passada fez. Por que eu digo isso? Porque, meu amigo, é assustador o contrato que essa diretoria assinou com alguns atletas desse atual elenco. Eu peguei como gatilho
para falar sobre isso é a situação do Juan Esforça. Hoje o GE fez uma matéria falando sobre o Juan Esforça no Vasco. O Esforça é um jogador que no Vasco da Gama ele tem pouquíssima minutagem, um assunto que a gente pode até falar amanhã com vocês aqui na Corda Vascão. É um jogador que o Vasco ele paga lá no início da temporada, junto ao New Old Boys da Argentina, 24 milhões de reais. Muito dinheiro. Na minha opinião, muito dinheiro que o Vasco da Gama paga para comprar Juan Esforça. Foi um jogador que não se firmou, é um jogador que mesmo após lesões no setor de meio, como Paulinho e Jair, não vem conseguindo conquistar o seu espaço, é banco, não vem entrando, perdeu a minutagem e hoje é completamente deixado de lado. É um atleta que o Vasco investe 24 milhões de reais. O Vasco investiu 24 milhões no jogador que hoje não tem espaço algum dentro do elenco. Isso para mim é uma situação muito complicada, que mostra como essa diretoria do Vasco no início da temporada não tinha capacidade alguma de realizar um bom trabalho. E a gente vê isso através dos contratos assinados. Hoje, por exemplo, a gente teve a informação do Rojas, confirmadíssima. Rojas não vai ficar, porque ele não conseguiu cumprir as metas contratuais que estavam no contrato. Isso, só saber disso é louco para mim. Porque o Vasco, ele quando assina um contrato com o Rojas no início do ano, ele paga ao River 5 milhões de reais para ter o Rojas. E ele ainda coloca no contrato, o senhor Alexandre Matos, uma cláusula de obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos do defensor paraguaio por 10 milhões e 300 mil reais, caso ele atuasse em 50% dos jogos com a camisa do Vasco. Se o Vasco tem o Rojas em 50% das partidas, teria que ser obrigado a comprá-lo por 10 milhões e 300 mil reais. Algo semelhante ao que aconteceu com o David. David é um bom jogador, ao meu ver, mas o Vasco vai ser obrigado a comprá-lo, mesmo após a lesão, nesse início de ano, início de 2025, por 16 milhões e 900 mil reais. Porque ele disputou 60% das partidas do Vasco no ano. O David é um bom jogador, gente, mas nunca o David é um atleta que equivale aos cofres de um clube 17 milhões de reais. E o Vasco terá que ter esse gasto com o David. Então o Vasco ele fez contratos nitidamente prejudiciais e danosos ao próprio Vasco. Quando você contrata o Esforza por 25 milhões de reais, isso para mim não mostra ser algo normal. Quando você coloca no contrato do David uma proposta contratual a ele e assina esse contrato ainda de obrigação de compra, 60% dos direitos econômicos por 17 milhões de reais, não é algo normal. Se fosse 100%, a gente ia até falar, cara, ok, mas 60%, gente, por 16 milhões de reais, é até insano, ao meu ver, pensar em algo desse tipo. É até insano. O David é um jogador que Vasco comprando por esse valor, 60% do passe dele, está precificado em quase 30 milhões de reais. O David não vale 30 milhões de reais nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Sibéria ou em qualquer outro lugar. A gente está falando de um Vasco que assina um contrato com o Galdames no início do ano, que tinha cláusulas contratuais também de obrigação de renovação contratual, não de compra. Gatilhos contratuais que se o Galdames jogasse, o Vasco teria que renovar o contrato dele até dezembro de 2025. E para ele voltar a jogar agora, o Vasco teve que remover esses gatilhos contratuais. Assim como também com o Maicon. Maicon é um jogador que hoje, me desculpe, não tem condições de jogar no Vasco, gente. Não tem condições de jogar no Vasco. E o Maicon é um atleta que, olha, vai ficar no Vasco da Gama, meu amigo, até pelo menos 2025. Por quê? Pois foi colocado em contrato. O contrato assinado do Vasco com o Maicon foi renovado lá no ano passado, no final do ano passado, até o final desse ano. Só que qual é a situação? O contrato dele vai até o final de 2025, não é até o final de 2024. Então, a gente pensou que fosse até o final desse ano e não vai, é até o final de 2025, essa foi a renovação. Renovaram o contrato de um jogador que no ano passado tinha 35 anos até o final do ano que vem, onde ele terá 37. E ainda tem no contrato dele cláusulas de renovação automática. Gatilhos que, se ativados, o Maicon terá o seu contrato renovado automaticamente até dezembro de 2026. Ou seja, é o Maicon ficando no Vasco até 38 anos. Gente, isso não tem condição. Foi constrangedor a partida do Maicon no último sábado contra o Fortaleza, quando o Bruno Lopes dá aquele tapa e ele não pega. Assim como foi constrangedor contra o São Paulo, assim como foi constrangedor com vários outros clubes. Se o Vasco quer pensar grande, não pode ter o Maicon na sua zaga.
Mas por conta das cagadas feitas, terá até o ano que vem, deverá ter até 2026, gente. Então, assim, muita cagada dentro desse elenco do Vasco. Eu acho que a situação do Vitor Luiz é exatamente a mesma. Foi um jogador que veio e pelo feeling deve ter aí no seu contrato também alguma cláusula, algum gatilho contratual de renovação automático por jogos. E acho que o Vasco sentiu que isso estava para acontecer e tirou, tanto que o Vitor hoje nem sequer mais aparece na lista de relacionados. Então, meu amigo torcedor vascaíno, sinceramente a situação hoje do Vasco é uma situação de estranheza total em relação a tudo que foi feito nesse início de temporada, e a gente fica na expectativa por tudo que será feito para o ano que vem. Porque volto a repetir o que eu falei, meu amigo, grana terá. 120 milhões de reais é um dinheiro que dá para fazer alguma coisa. Eu sinceramente espero que o Vasco da Gama possa utilizar esse dinheiro da melhor forma possível. Ayan deve ser vendido, o Orejano será vendido, o Palácio será vendido, o Capaz será vendido, direitos de transmissão, Copa do Brasil. Então alô Vasco da Gama, alô diretoria do Pedrinho, vamos agir, vamos fazer alguma coisa, vamos tocar o barco para frente, que a situação, infelizmente, que foi deixada por parte desses antigos gestores é muito complicada, vários contratos loucos, mas vocês tomaram a frente, quiseram comandar o Vasco da Gama e agora sustentem. Era o desejo de vocês, quiseram entrar para a presidência, então agora essa bola tá no peito e vocês têm que dominar. Deixa aí a sua opinião nos comentários, a gente vai ficando por aqui. As loucuras feitas no Vasco, a gente espera que realmente ainda dê como dar jeito em toda essa situação. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E é claro, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.